Olá pessoal, bom dia. No vídeo anterior eu falei sobre os diversos tipos de biofertilizantes que vêm sendo utilizados pelos agricultores, mostrando algumas diferenças entre eles. Hoje eu vou apresentar os resultados de alguns trabalhos que eu desenvolvi com alguns colegas e estudantes, utilizando o biofertilizante na nutrição de plantas. Então, nessas imagens iniciais, a gente pode observar que foi um trabalho realizado com rabanete, utilizando o biofertilizante supermagro, um processo de fermentação aeróbica, tá certo? E outro trabalho sobre nutrição de brócolis, utilizando o biofertilizante Vairo, né? Aquele produzido só com esterco e água num sistema anaeróbico. Bom, o primeiro trabalho, com o título de Produção de Brócolis em resposta à adubação de cobertura com adubo verde e biofertilizante, foi desenvolvido em 2011. A referência desse trabalho vai estar no final da apresentação. E a gente utilizou, observando aqui embaixo, acompanhando a seta, né, como adubo de cobertura, né, a biomassa de glicídia, bocache, o adubo orgânico bocache, e o fertilizante de esterco de gado, é o Vairo, né, que é feito só com esterco, num sistema anaeróbico, esterco de aves não compostado, então esterco de galinha sem ser compostado, e o composto orgânico feito com capim napier e esterco de aves, certo? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que vai interferir lá na resposta do brócolis, né, às adubações, é a composição mineral dos diferentes tipos de adubos orgânicos utilizados na cobertura. Então, primeiro aqui é a biomassa de glicídia, um teor bem alto, né, de nitrogênio, inclusive o maior de todos, um teor baixo de fósforo, como a gente já comentou em outros vídeos, né? As biomassas têm um teor geralmente baixo de fósforo e um teor médio de potássio, bom de potássio, né? Logo em seguida, o bocache. Nesse caso aqui é um bocache pobre em nutrientes, porque é um bocache feito com recursos da própria propriedade, usando muito pouco farelo. Neste caso, a gente usou só o farelo de trigo, que é um farelo pobre em nutrientes, né? Então, por isso que é um bocache pobre em nutrientes, mais rico em micro-organismo, tá certo? Outro ponto importante é o biofertilizante. A gente observa que o biofertilizante é, é o que apresenta o menor teor de nutrientes, né? Então, aqui em termos de nitrogênio é o menor, em termos de fósforo, em termos de potássio também. Então, essa é uma observação importante também para a gente depois discutir lá a resposta das plantas. O esterco de galinha com um bom teor de nitrogênio, tá certo? Um bom teor de fósforo e um bom teor de potássio. A gente já comentou isso, que o esterco de galinha realmente é um excelente adubo orgânico. E o composto orgânico com teores médios, né? Pelo fato da gente pegar a cama de frango, fazer a compostagem com material pobre em nutrientes, né? Então a gente tem um teor intermediário de nutrientes, tá certo? Então essas são as primeiras observações importantes para serem feitas. E aqui a gente observa já o resultado, né, a resposta das plantas, né? Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem os tratamentos. A gente fez duas testemunhas. A primeira testemunha consiste só da adubação orgânica e fosfatada no plantio. Então, na cultura do brócolis, é recomendado o uso de uma boa adubação orgânica de plantio, junto com a adubação fosfatada, tá certo? E, posteriormente, é indicado no manejo convencional o uso de uma boa adubação de cobertura com nitrogênio e potássio, como a gente vê aqui, ó, 150 kg de nitrogênio e 240 de potássio, tá certo? Então essas foram as duas testemunhas. E os outros tratamentos consistiram de adubações utilizando só adubos orgânicos, que a gente vai comentar agora, tá certo?
Então, na primeira imagem, a gente está comparando a testemunha 1, que foi o uso de adubo orgânico mais fosfatado no plantio, com tratamentos que também tiveram o mesmo adubação fosfatado e orgânico no plantio, mas que tiveram adubações de cobertura. Então, o T3, além da adubação orgânica fosfatada de plantio, a gente adicionou 5 toneladas de biomassa de glilicídia massa seca, que corresponde mais ou menos a 16 toneladas de biomassa de glilicídia massa fresca, tá certo? Então, a gente observa que o brócolis apresentou uma boa resposta à adubação de cobertura com glilicídia. Quando a gente reduziu 5 toneladas para 2,5 toneladas, a planta teve uma resposta menor, tá certo? Mas não pela metade, né? Mas teve uma resposta menor. Mas quando o T5, quando a gente fez a seguinte adubação de cobertura, 2,5 toneladas mais 2 litros de biofertilizantes por metro quadrado, biofertilizante a 50%, a planta respondeu muito bem, tá certo? Então, respondeu muito melhor do que 5 toneladas. Então, o tratamento 5, que teve a melhor resposta entre os tratamentos orgânicos, foi composto de 2,5 toneladas de massa seca de glilicídia, mais 2 litros por metro quadrado, cerca de 20 mil litros de biofertilizante por hectare, tá certo? E o tratamento T6 e T7, a gente adicionou o bocache, tá certo? Então, o T6 foi 2,5 toneladas de glilicídia mais 150 gramas de bocache. E a gente viu que uma redução, inclusive em relação ao tratamento T4, que usou só 2,5 toneladas. E o tratamento T7, quando a gente utilizou as 2,5 toneladas, os 2 litros, que é o T5, mais o bocache, ele também teve uma queda em relação ao T5. Qual a explicação desses resultados? A hipótese nossa, que a gente achou, foi realmente como o bocache que a gente utilizou era pobre em nutrientes e muito rico em micro-organismo, essa adição de grande quantidade de micro-organismo fez com que esses micro-organismos acentuassem, né, a decomposição da biomassa e segurassem momentaneamente, né, uma determinada quantidade de nitrogênio disponível para a planta. Então, por isso, essa resposta um pouco menor, tá certo? Então, essa foi a explicação. E o T8, quando a gente substituiu as 20 toneladas de composto por 20 toneladas de cama de frango, a gente teve uma resposta bem melhor, tá certo? Mas a gente observou também que a cama de frango tem o dobro de nutrientes do composto orgânico. Neste T8 aqui, a gente teve o cuidado de aplicar a cama de frango, tá certo? Irrigar o vaso por uma semana para retirar o excesso de sais ali, para depois fazer o plantio. Então, essa é a recomendação que a gente vem dando quando a gente utiliza estercos animais frescos, né, sem ser compostado. Aplica ele no solo, faz uma boa irrigação durante ali cerca de 7 a 10 dias para em seguida fazer o plantio. E funciona muito bem, como a gente observa aqui, tá certo? Um fato interessante que aconteceu aqui, que a gente gostaria de chamar a atenção, é que a substituição de 2,5 toneladas de massa seca de glilicídia por 2 litros por metro quadrado de biofertilizante surtiu um efeito bem melhor. E a quantidade de nutrientes fornecida pelo biofertilizante foi bem menor, tá certo, do que a que seria fornecida para a biomassa. Então, a gente vê nitrogênio 41 contra 105, fósforo de 4,5 contra 10,8 e potássio de 25,41 para 55. Então, a gente observa que mesmo adicionando uma menor quantidade de nutrientes, a gente teve uma resposta melhor das plantas. Por que disso? Porque os nutrientes presentes no biofertilizante são prontamente disponíveis, né? Já passaram para o processo de fermentação ali
então estão prontamente disponíveis para as plantas, tá certo? Enquanto a biomassa, ela precisa ser decomposta pelos micro-organismos para depois fornecer os nutrientes para a solução do solo e a planta absorver. Aqui a gente observa a imagem, né, do experimento, né, uma vista geral, e aqui uma repetição de cada tratamento. Então a gente vê aqui a adubação, o T1, né, que foi a adubação orgânica com composto mais a adubação fosfatada, e aqui, quando a gente, além dessas adubações de plantio, a gente fez uma adubação mineral de cobertura, tá certo? Aqui com 5 toneladas de biomassa de glilicídio de cobertura, 5 toneladas massa fresca, cerca de 16 toneladas massa fresca, tá certo? Aqui o 4 a gente reduziu de 5 para 2,5, e o tratamento T5, que foi o melhor entre os orgânicos, né? Que a gente usou 2,5 toneladas de biomassa, mais 2 litros por metro quadrado de biofertilizante. E aqui, os dois que utilizaram o bocache, que teve uma ligeira queda, né? E um que utilizou a cama de frango em vez do composto, mostrando uma resposta bem melhor das plantas à cama de frango em relação ao composto. Então, só para a gente visualizar melhor, né? Então, essa aqui foi a adubação orgânica de plantio e fosfatada, e essa aqui é a adubação orgânica e fosfatada de plantio, mais as 5 toneladas de biomassa, tá certo? Então, uma resposta muito boa em relação à aplicação da biomassa, tá certo? E a gente viu uma quantidade bem alta de biomassa, né, por vaso, né? Já no tratamento T5, em que a gente aplicou só 2,5 toneladas de biomassa, tá certo? Então, a gente observa, né, uma quantidade bem menor dentro do vaso aqui de biomassa, né? Mas a gente complementou com 2 litros por metro quadrado de biofertilizante, tá certo? Então, o tratamento que se destacou. Aqui a gente faz uma comparação entre o tratamento de adubação mineral de cobertura, que foi realmente o que teve uma melhor resposta das plantas, quando a gente utilizou 150 kg de nitrogênio, mais 240 de potássio com adubos minerais, tá certo? Então, foi inclusive melhor que o T5, né? Da adubação, que apresentou melhor resposta na adubação orgânica, tá certo? Mas mostrando, né, realmente o potencial que a gente tem quando a gente faz associação, né, de adubação verde em pré-plantio, né, geralmente, né, junto com a utilização do biofertilizante em cobertura durante o crescimento das plantas, tá certo? Então, talvez se a gente tivesse feito mais adubações de cobertura com biofertilizante, a gente poderia ter chegado no nível, né, de produção do tratamento que usou a adubação mineral de cobertura, tá certo? Com relação aos tratamentos, né, que teve uma ligeira queda com o uso de bocache, a nossa explicação seria o seguinte: isso aqui é um experimento de decomposição de biomassa, no caso aqui uma gramínea, com e sem a presença de bocache. Então, quando a gente aplica o bocache sobre essa biomassa aqui, a gente tem uma aceleração na decomposição da biomassa, tá certo? Então, os micro-organismos presentes no bocache vão utilizar, né, inclusive, parte do nitrogênio disponível no solo aqui para decompor essa biomassa. Então, ele vai imobilizar momentaneamente uma quantidade de nutrientes, especialmente nitrogênio, tá certo? Então, essa foi a nossa hipótese em relação à ligeira queda de produção com o uso do bocache, tá certo? Bom, um outro experimento, esse já foi um experimento desenvolvido em aula prática, né, com os estudantes, né, em que a gente avaliou a resposta de rabanete, tá certo? Experimento em vaso também, utilizando testemunha sem adubação, adubação mineral indicada para cultura, com adubos minerais,
Adubação orgânica é equivalente a mineral em termos de quantidade de nutrientes, tá certo? Adubação organo-mineral, quando a gente usou metade de adubos orgânicos e metade de adubos minerais, e adubação orgânica, né, mais biofertilizante. Então, adubação orgânica de plantio mais o uso de biofertilizante. E foi um experimento em parcela subdividida. Numa parcela, a gente não aplicou biofertilizante via foliar e na outra parcela, na outra subparcela, a gente aplicou o biofertilizante via foliar, tá certo? Então, o biofertilizante via solo foi aplicado 60 ml por vaso a 10% e o via foliar a 5% aos 7, 14, 21 dias após a emergência das plantas, tá certo? Aqui foi usado o biofertilizante super magro adaptado, né? Então, foram utilizados vários sais de micronutrientes, né? Que geralmente compõem o biofertilizante super magro. E ele foi adaptado por quê? Porque a gente usou como mistura proteica, aquela utilizada para acelerar a fermentação, 500 gramas de ração de galinha poedeira, meio litro de leite e 250 gramas. Então, toda vez que a gente adicionava um desses sais de micronutrientes, a gente adicionava essa mistura proteica para manter o processo de fermentação. A fermentação, nesse caso aqui, foi aeróbica, tá certo? E esses sais eram colocados a cada 3 dias, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes sobre o processo de produção dos biofertilizantes, né? Porque eles estão bem descritos no primeiro vídeo, né? Inclusive, tem referências lá no primeiro vídeo que vocês vão ter acesso à forma de produção desses biofertilizantes de forma muito mais detalhada, tá certo? Bom, a resposta que a gente obteve em relação ao rabanete foi o seguinte: quando a gente faz só a testemunha que não recebeu adubação, ela teve realmente as menores produções, e quando a gente utilizou a adubação mineral, a gente teve uma resposta muito boa, tá certo? Neste caso aqui, as barras, né, em azul, sem aplicação do biofertilizante via foliar, e as barras em vermelho com aplicação de biofertilizante via foliar, tá certo? Então, a gente observa que, mesmo sem adubação, a planta responde à adubação foliar, tá certo? No caso do adubação mineral, a planta respondeu muito bem à adubação mineral e respondeu ainda mais quando você utilizou a pulverização do biofertilizante. Então, mostrando, né, que mesmo no sistema convencional, o uso do biofertilizante, ele muitas vezes recomendado e as plantas respondem muito bem mesmo no sistema convencional, tá certo? No caso, quando a gente fez a adubação orgânica, as plantas tiveram uma boa resposta à adubação orgânica de plantio, né? E no caso, nesse caso aqui, não teve uma resposta, né, positiva da aplicação do biofertilizante via foliar, tá certo? E quando a gente fez a adubação organo-mineral, utilizando metade da adubação orgânica e metade da adubação mineral, foi o tratamento que a planta respondeu melhor, tá certo? Então, em vários experimentos que a gente realizou, a gente observa em fruticultura, em olericultura, que a adubação organo-mineral é uma das melhores tipos de adubação para as plantas de modo geral, tá certo? E eu venho batendo muito na tecla sobre a importância da adubação organo-mineral para as plantas, tá certo? E aqui a gente mostra um resultado muito positivo. E no caso da aplicação do biofertilizante via foliar, via solo, né? Junto com a adubação orgânica, a gente não teve um ganho, pelo contrário, a gente teve uma redução, tá certo? E uma ligeira aumento quando a gente aplicou via foliar, tá certo? Então, esses resultados mostram um efeito positivo de aplicação de biofertilizante no manejo convencional, e nesse caso, para o rabanete, né, só a adubação orgânica já foi suficiente para ter uma boa produção, e realmente o melhor tratamento é uma adubação organo-mineral. As respostas das plantas às adubações de plantio
foi muito maior do que as respostas da aplicação do biofertilizante via foliar. Então, é o que eu comentei no vídeo anterior. Na minha visão, a gente tem que fazer uma boa adubação de plantio e, se necessário, a gente fazer uma adubação, né, de cobertura com biofertilizante ou outras formas de adubação de cobertura. Mas uma boa adubação de plantio realmente é necessária. E neste caso, mostrando, né, que o rabanete, né, é uma boa adubação de plantio, seja ela mineral, orgânica ou organo-mineral, já é o suficiente para a gente obter boas produtividades. E aqui é um outro trabalho também que eu desenvolvi junto com os estudantes, né? Utilizando o mesmo biofertilizante, o supermagro adaptado, que a gente comentou anteriormente, né? E nesse caso aqui foram mudas de mamoeiro, do grupo solo, que é o papaya, né? E do grupo formosa, que é aquele mamão maior, né? Então a resposta aqui a gente obtém, né? Que é a matéria seca da parte aérea, tá certo? Então, quando a gente. Essa curva aqui, ó, é a curva das plantas do grupo solo. Então, o mamoeiro do grupo solo, né? A parte aérea, ela foi aumentando à medida que a gente vai aumentando a concentração do biofertilizante aplicado via foliar, tá certo? Então, aqui, 5%, 10%, 15% e 20%. Então, as mudas do mamoeiro no grupo solo tiveram uma resposta positiva até 15% mais ou menos de acúmulo da parte aérea, tá certo? A partir de 15% a gente teve um decréscimo na parte aérea, mostrando que o limite máximo aqui seria em torno de 15%. Já as mudas do grupo formosa tiveram uma resposta positiva mesmo a 20% de concentração do biofertilizante biofoliar, tá certo? Isso em relação à parte aérea. Em relação ao sistema reticular, a gente observou que o caso do mamão solo, né, o papaya, né, a concentração máxima é 10%, né, a partir de 10% a gente teve uma redução do acúmulo de matéria seca no sistema reticular, e as plantas, né, do grupo formosa não responderam, né, em relação à aplicação do biofertilizante, né? Então, mostrando aqui, né, que uma única espécie, um mamoeiro, né, plantas de grupos diferentes apresentam respostas diferentes, né, à aplicação de biofertilizantes, tá certo? Então, a gente sempre recomenda, né, fazer alguns testes, né, para a gente poder realmente avaliar a viabilidade, né, de aplicação do biofertilizante nas diversas culturas, tá certo? Mostrando, né, que existe uma diferença de resposta, né, entre espécies, entre variedades, se a planta foi bem adubada no plantio ou não, né, tá certo? Então, tem vários fatores envolvidos na resposta das plantas ao biofertilizantes, como a gente comentou no primeiro vídeo, tá certo? Com relação às considerações finais, eu deixo duas aqui. Adubação verde em pré-plantio, né? Então, antes do plantio, associada, que a gente comenta, né? Que é aquela pousio enriquecido, né? Quando a gente tem uma área que não está sendo utilizada, a gente coloca a adubação verde para posteriormente fazer um plantio ali de uma determinada cultura, tá certo? Então, essa adubação verde em pré-plantio, associada à aplicação de biofertilizantes em cobertura durante o desenvolvimento da cultura, constitui uma boa estratégia de adubação de plantas na agricultura orgânica, especialmente em plantas mais exigentes em nutrientes, como o brócolis, né? Então, o brócolis é uma planta muito exigente em nutrientes. E para culturas menos exigentes, como o rabanete, uma boa adubação orgânica de plantio pode ser suficiente para a obtenção de boas produtividades, tá certo? Então, quanto mais exigente a cultura, maior, né, o cuidado que a gente tem que ter nas adubações de cobertura, né, durante o desenvolvimento da cultura, tá certo? Aqui está a referência do trabalho,
que a gente comentou inicialmente do brócolis, né? E vocês podem ter mais detalhes lá do trabalho nessa literatura, tá certo? Bom, pessoal, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. No próximo vídeo, eu vou trazer resultados de outros trabalhos desenvolvidos por outros pesquisadores, né, envolvendo o uso de biofertilizante em outras culturas, como a cultura do feijão, do milho e também da alface. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.